Olá, boa noite a todos. Boa noite, Deise, boa noite, amigos. Hoje estamos aqui com o Renato, já preparados. Falaremos hoje do capítulo 22 no ESE, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz não separar o que Deus juntou. É um capítulo muito, uma explicação importante, que tem muito a ver com o capítulo hoje dos mensageiros, não é, Renato? O capítulo 17, o romance de Alfredo. Um capítulo bonito, viu? Temos muito a aprender hoje. Muitas lições aqui para... O tempo todo aprendendo, né? Então, gostaríamos já que vocês nos falassem sobre o som, sobre a imagem, que estamos aguardando uns minutinhos para que todos possam se conectar. Eu vou aproveitar e vou mexer um pouco aqui. Pronto, está melhor agora? Alô, testando, teste. Aqui tá bom. Eu estou sentindo. Aqui tá bom. É o meu que está sentindo. Então tem que ser mais para baixo. Às vezes de mexer aqui você faz barulho. Profissional aqui é só aqui. Estamos aqui acertando. O nosso diretor aqui está colocando tudo em ordem para que possa chegar bem vocês, o nosso som, nossa imagem, e para que a gente já receba as perguntas, os comentários. Quem já leu já pode ir colocando suas dúvidas, que hoje temos muitas, né, Renata, ainda? Meu Deus, eu então estou cheio de dúvidas aqui, viu? Cheio de pontos de reflexão, Deise. Eu também. Pronto? Estamos Acho com que ainda... 15 conectados agora. Então vamos começar abraçando a todos vocês nesse instante, nos sentindo unidos aqui na Casa da Prece, onde encontramos os sorrisos amigos dos irmãos que aqui sempre estão conosco, onde recebemos o abraço carinhoso dos amigos espirituais, mentores deste estudo, mentores deste trabalho. E todos juntos, num só coração, possamos neste momento ir em busca do Mestre Jesus. E junto a Ti, Senhor, rogar-lhe que possa intuir nossas mentes, que possa docificar os nossos corações no entendimento dos estudos desta noite, para que possamos, junto a Ti, Senhor, ter um caminho mais leve, mais digno, mais respeitoso, um caminho de amor. E assim lhe pedimos, Senhor, que nos leve até o Pai, onde rogamos que suas bênçãos só possam se estender a todos nós, a todos os nossos lares e a todos os nossos familiares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, vamos começar com o nosso Evangelho, capítulo 27,
não separar o que Deus juntou. Sobre a indissolubilidade do casamento. Então, conta-nos Mateus que chegaram-se a Jesus os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? E ele respondeu: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus juntou. Replicaram-lhe eles, dizendo: pois por que então mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhe Jesus: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outro, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, também comete adultério. E aí os espíritos, através de Kardec, nos trazem os seguintes comentários: a não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país e em certa época torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Mas, na união conjugal, ao lado da lei divina material comum a todos os seres, existe uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Muito lindo, né? Então, hoje, no estudo da mediunidade,
nós estamos fazendo uma revisão geral. Então, nós vimos nos estudos anteriores que a mediunidade é uma faculdade inerente a todo ser humano, uma disposição orgânica que todos têm e que ela não tem a ver com a moral. E que médium é aquele que sente em qualquer grau, mais ou menos, a influência dos espíritos. E vimos que os espíritos que se comunicam conosco, que estão à nossa volta, também como todos os homens, eles não são todos iguais. Eles são de diferente ordem, de diferente grau, segundo a sua perfeição ou a sua imperfeição. E que a ação dos espíritos sobre a matéria, ela ocorre porque, segundo Kardec, todo espírito tem um corpo espiritual que o envolve, um perispírito. E ele chama de espírito aqueles que estão no mundo espiritual. E que quando eles reencarnam, eles ganham um corpo físico, um corpo material. Então nós temos aqui encarnados uma alma que Kardec denomina para o espírito encarnado. Nós temos a alma, o corpo material e um perispírito. E os desencarnados têm o espírito e o perispírito. E que o perispírito, que é um corpo semimaterial, ele tanto está aqui como no mundo espiritual. Então é através dele que é feita toda a comunicação. Ele é a base dos fenômenos mediúnicos. E que todos esses fenômenos acontecem por causa dos fluidos espirituais, que são a atmosfera onde os seres espirituais convivem, tanto encarnados como desencarnados. Então ele fala que é o ambiente onde acontecem esses fenômenos, e é por eles, por estes fluidos, que correm os nossos pensamentos. Então, a comunicação de espírito desencarnado para o espírito, a alma encarnada, ocorre através destes fluidos. E que estes fluidos dependem da vontade e do pensamento daquele que o está exprimindo. Então, ele tanto atua para o espírito desencarnado, como também ele serve para a atuação do espírito da alma do médium encarnado. Então, nós vimos aqui a classificação destes fenômenos, né, segundo os seus efeitos. Vimos que eles podem ter os efeitos físicos, que são todos aqueles que sensibilizam os nossos sentidos físicos, que nós podemos ver, ouvir, falar, tocar, e também todos os presentes, quando ocorre um desses fenômenos, eles conseguem ver, eles conseguem presenciar o que está ocorrendo. E que isso foi muito utilizado para a comprovação do mundo espiritual. Vimos também os efeitos subjetivos, que são aqueles que interferem diretamente no da nossa razão, no nosso intelecto. É um pensamento que brota no nosso cérebro, sem a interferência dos nossos sentidos físicos. E vimos também que os mais comuns, que ocorre mais no mundo hoje, é a vidência, a audiência. Vimos a semana passada a psicografia, que possibilita a manifestação do espírito através da escrita. E hoje nós vamos falar da psicofonia, ou, segundo Kardec, os médiuns falantes. Então, a psicofonia é a aptidão mediúnica que faculta a comunicação oral dos espíritos. E aqui na psicofonia, Kardec nos ensina que o espírito, eles se servem do órgão mais flexível no médium. E aquele que tem essa aptidão mediúnica, que é a da psicofonia, ele interfere, ele ativa, ele age diretamente nos órgãos vocais, utilizando a voz do médium para trazer a mensagem. E que essas mensagens são quase sempre assuntos estranhos às preocupações habituais do médium.
fora do seu conhecimento muitas vezes. E que mesmo essa comunicação, ela pode outra pessoa fazer perguntas. Então, este médium psicofônico, ele serve de intermediário não só para receber a informação do mundo espiritual, mas também para que essa informação seja dialogada, seja esclarecida. E segundo o Dr. Zalmino, ele diz que esta manifestação, essa psicofonia, pode ocorrer de 3 formas. E ainda elas podem ser na linguagem habitual do médium, do dia a dia, como também numa linguagem estranha ao médium, numa outra língua. Então, ele fala que existem 3 formas disso acontecer. A primeira seria consciente, que é aquela que o médium acompanha a comunicação do espírito. Ele tem plena consciência daquilo que ele está falando. Ele conhece essa mensagem e ele transmite essa mensagem através da voz. E esta mensagem, também como nos foi dito, ela pode ser na linguagem atual ou numa outra linguagem. Temos ainda o semiconsciente, que a consciência do médium permanece lúcida, mas o médium toma conhecimento da mensagem quando ele já está comunicando. A hora que ele está trazendo esta comunicação do plano espiritual, ele está tomando conhecimento da mensagem. E logo depois, ele não tem consciência muito. A consciência dele da mensagem que ele trouxe é meio falha, ele não tem a consciência total da mensagem. No consciente, ele tem a consciência da mensagem. No semiconsciente, ele toma conhecimento na hora e muitas vezes ele não retém a mensagem toda. E no inconsciente, o médium não conhece a mensagem. Então, neste tipo do inconsciente, o médium traz a comunicação da forma que o espírito está passando para ele. Ele não intervém, ele não altera, ele não interpreta, ele traz a comunicação da mesma forma que o espírito está passando essa comunicação para ele. E aí Kardec nos faz algumas observações. Que o médium, durante esse processo mediúnico da psicofonia, ele é sempre consciente em espírito, em qualquer uma das formas. Que ele, o médium, está sempre no comando do processo, podendo a qualquer instante interromper este processo mediúnico, esta comunicação. E que ele é o responsável pela disciplina com que ele traz a mensagem. Então, o médium, ele é responsável para a forma de comunicação que ele traz. Então, ele é o primeiro doutrinador, ele é o primeiro esclarecedor do espírito. Ele não está, mesmo no inconsciente, ele não está sozinho na mão do espírito. Ele é consciente e ele pode interromper a mensagem na hora que ele achar que vai contra os seus princípios. Então, eles nos recomendam, Kardec nos recomenda, e hoje mais ainda, antigamente ainda tínhamos reuniões mediúnicas nos lares, porque não existia ainda todo esse tipo de associações espíritas. E hoje é recomendado que todo fenômeno ocorra dentro de uma casa espírita, com hora marcada, numa equipe certa, para que a gente tenha a proteção dos mentores espirituais, para que a gente possa contar com a ajuda fluídica de toda a equipe terrena que está ali naquele momento, para que não haja influenciações externas, tanto na mensagem como junto naquela reunião, para que tudo ocorra conforme previsão do plano espiritual. Então, a psicofonia, nós vamos lembrar sempre que é a comunicação oral com que os espíritos nos trazem as suas informações
e o médium passa através da sua própria voz. Então, por hoje é isso. Agora nós vamos para o livro Os Mensageiros, capítulo 17, o romance de Alfredo. Mas relembrando um pouquinho, né, do capítulo anterior, quando ele quer no posto de socorro, né, e então André Luiz, Vicente e Aniceto chegam ao posto de socorro depois daquela viagem, né, pelas zonas umbralinas, e eles ficam admirados, né, com o porte, né, daquele castelo imenso que eles viam de fora, com as grandes muralhas. Então eles entram ali no posto de socorro e ficam mais admirados ainda, porque o que eles viam de fora só o castelo, eles veem aqueles galpões, as construções enormes, né, os grandes pomares, a vegetação, e então não poderiam imaginar que existisse no plano espiritual uma coisa tão quase que soberba, né? E ali naquelas zonas ali muito bem construído, né? Com muito cuidado e com muita proteção, né? Por causa das muralhas. E eles então percebem a diferença do astral, do clima ali espiritual dentro do posto de socorro, comparado com a viagem que eles tinham feito do lado de fora. E Aniceto então esclarece que do lado de fora, a zona umbralina, sujeita a muitas perturbações, e ali dentro é o reflexo, né? Todos os ambientes que nós nos encontramos, né? Inclusive no plano espiritual, refletem o ambiente espiritual das criaturas que vivem ali. Então, no posto de socorro, naturalmente, com os trabalhadores, né, todos que tem ali, todas as criaturas que vivem ali, claro que vai ter um ambiente muito mais equilibrado, né, muito mais satisfatório, né, de estar do que lá do lado de fora, né, apesar de se encontrar nessa zona umbralina. E eles então são apresentados para o Alfredo, né, que é o... Foi? Está aí? Pode continuar. O Alfredo e a Ismália, que é a esposa dele. E então o Alfredo faz um comentário que ainda bem que eles vieram visitá-los no dia que a Ismália se encontrava ali no posto, né? E André fica curiosíssimo, né? Porque, puxa vida, se ela é esposa dele, justo no dia que veio visitar, então ele guardou aquilo que só no próximo capítulo nós vamos descobrir, né? Que é daqui a pouco. E então eles entram, convidam para eles entrarem num salão muito grande, né, do castelo, e ali no salão ele vê uma tela, né, do Martírio de São Diniz, que é uma tela muito famosa, né, que está lá no Panteão de Paris, e ele fica admirado achando que ali tivesse a cópia, né, no posto de socorro tivesse uma cópia. E Alfredo então explica para ele que de fato ali é uma cópia, mas é uma cópia feia, né, muito mais bonita, muito mais bem elaborada, com as cores mais vivas, parece que tem movimento, né, aquele quadro, mas é uma cópia do outro que foi feito lá numa colônia nos céus da França, e que o artista, tendo visitado, né, o artista encarnado, tendo visitado essa colônia, ele captou aquilo e ficou tão inebriado, tão bem impressionado, tão emocionado com aquela situação, guardou na retentiva da memória e aqui, encarnado, ele pintou novamente aquele quadro, né? E o quadro é muito bonito porque é o São Diniz decapitado, né? Indo segurar ele não cai, né, morto, indo segurar a cabeça dele ali, depois de decapitado. Então, fica muito gravado, e ele explica, né, o processo de inspiração, né, dos artistas, né, que nem tudo inspiração é desenvolvida aqui na Terra. E a gente sabe, então, que
Na verdade, nas artes, assim como nas técnicas, na tecnologia, todas as áreas do conhecimento, as coisas são desenvolvidas, né, no plano espiritual e a gente relembra muitas vezes aqui. Então essa é a grande mensagem, né, deles ali nessa primeira introdução ali no plano, no posto de socorro. Eles vão descansar um pouquinho, né? O Alfredo os convida a descansar um pouco da viagem que eles tinham feito, que foi cansativa, né? Então muitas vezes a gente acha que o espírito nessas zonas ele não se cansa, né? Então nós já vimos lá desde o nosso lar que a lei do trabalho funciona, mas a lei do descanso também, né? Então, principalmente nessas zonas mais densas, o espírito precisa do descanso. Então, depois desse descanso, eles são convidados a sentar à mesa com Alfredo e Ismália, então manda servir muitos frutos, né, para eles ali e como alimento. Então, da mesma forma, né, que o descanso, a alimentação é importantíssima, né? Nessas zonas, especialmente, naqueles trabalhos que demandam mais energia dos espíritos. E eles ficam também, a primeira impressão que eles têm é dos servidores, né, que vão servir à mesa, e eles ficam muito admirados, né, daquela fidalguia, do júbilo, né, a transparecer a alegria deles estarem servindo, e a educação, né, a maneira do trato da Ismália e Alfredo, os recebendo assim com muita fidalguia, né, que é o nome que ele usa, com muita não cerimônia, né, com muita amizade. E a palestra então segue, né, com situações assim muito interessantes, muito educativas, né? E Aniceto pergunta como que andam as coisas por lá. E Alfredo então responde que excelente do ponto de vista de aproveitamento de todos ali. No entanto, que os tempos são muito difíceis, né? Recordando então que essa história se passa durante a Segunda Guerra, né? Então lá no nosso lar, quando nós estudamos, é o início da Segunda Guerra Mundial. E aqui ela já está em franco progresso, né? Nesses períodos. E as vibrações, então, por todos os lados, são muito contraditórias, né? E, então, eles têm um trabalho muito árduo, muito difícil, devido a essas perturbações. E ele fala uma coisa muito interessante aqui, que os desencarnados e os encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. Ele classifica isso como uma lástima. Então, a gente vê que na guerra, quem que está guerreando? Aquilo que a gente vê aqui na Terra, né? Os soldados ali, as bombas, mas os desencarnados também intuindo e orientando tudo que tem que ser feito, né? Então a gente imagina que a guerra está nos dois planos. E ele diz então que multiplicam-se o número dos necessitados, né? Que procuram ali, tudo que eles produzem, toda a produção, né, de frutos, dos remédios, né, são para atender os famintos, e eles mal dão conta de atender a todos que procuram o posto de socorro. Tem 500 colaboradores lá no posto de socorro, e esses 500 trabalhando incessantemente e com muita dificuldade de atender a todas as necessidades em função dessa guerra, né? Outros tempos, ele diz que a paisagem ficava assim, passava dias, né? Muito embora o posto de socorro estar ali nas zonas umbralinas, passava um dia sem que tivesse aquela escuridão, aquelas perturbações tão grandes, né? E agora não, era uma constante devido a essas vibrações terríveis, né? O posto é bem mais próximo da Terra, então recebia toda essa vibração difícil, né? Muito embora o posto de socorro ele está ali no caminho do Rio de Janeiro, né? O nosso lar também está ali próximo do estado do Rio, né? Está no estado do Rio, e a Segunda Guerra acontecendo a maior parte na Europa, né? Essas vibrações chegavam, então vê que chega no planeta inteiro, né? O sofrimento, as todas. E Ismália, então, nesse ponto da conversa, ela pede licença e se retira da mesa para tomar alguma providência, e
André Luiz não perde a chance, né? E ele já comenta, então, para o Alfredo, que ainda bem que ele tinha uma abnegada companheira ao lado dele. Então, Alfredo e Aniceto tocam um sorriso, né? Porque Aniceto já conhecia a história, né? do Alfredo, já eram amigos de longa data, né? E Alfredo, então, explica que, na verdade, não era bem assim, que ele não tinha essa felicidade, né? De contar com a presença dela, ali junto dele, em definitivo ainda. Que eles tinham, né, o divino compromisso da união eterna. No entanto, ele não merecia ainda a presença contínua de Ismalha. E conta que Ismalha é a bondade celeste, enquanto ele é a própria realidade humana, né, dos erros dos humanos. E promete, então, fala que vai aliviar o coração dele mesmo, contando uma vez mais a história a história deles, né, da última encarnação, que poderia servir de proveito, né, em alguma experiência do André Luiz e do Vicente. E ele conta que, enquanto encarnados, então, se ele já estava já há muito tempo como dirigente desse posto, desencarnou numa situação difícil que nós vamos ver. E, então, provavelmente, né, isso aqui foi por volta de 1944, então, essa encarnação dele foi no começo do século, né, por volta de 1900 e pouco, né, no início do século, por volta de... Só para nós situarmos, para lembrarmos um pouco dos costumes da época, né? Então, eles viviam muito felizes. E Alfredo, ele era muito rico, tinha muitas preocupações, muitas responsabilidades com os negócios dele, e trabalhava muito, e ele diz que não compreendia as obrigações sublimes, né, de esposa e de pai, se ausentava muito de casa, e quando chegava não dava confiança devida, né, aos deveres que ele haveria de cumprir, junto do lar, junto dos filhos, junto da esposa, mas que a esposa era a providência da própria casa, né? Então, pelas virtudes dela. Mas as virtudes, em qualquer tempo, elas são atormentadas pelo vício, e a gente vê, né, que aqui na Terra é bem assim. As coisas vão bem até aqui, né? Nós somos acometidos por alguma maldade, ou somos nós mesmos que praticamos essa maldade, mas no caso, Ismalha foi vítima de uma maldade de um amigo desleal, que era sócio, né, de Alfredo. Alfredo tinha muita confiança nele e gostava muito dele, ele exercia muita influência, né, com Alfredo, mas ele então começou a cortejar, né, Ismalha e tentar se aproximar dela com intenções muito torpes, né, mas sem conseguir. Ele muda os próprios planos. Ismalha, pela própria situação da amizade, da confiança que Alfredo tinha nesse amigo, né, ela se exime de falar qualquer coisa, ela se cala e deixa que as coisas pudessem se ajeitar. Esse amigo, então, começa a colocar coisas na cabeça do Alfredo. Então, começa a criar situações e falar que Ismalha tinha outras intenções, começa a envenenar o coração com muitas mentiras. Suborna criados, né, domésticos, contrata espiões, ele tudo faz de maldade para criar algum embaraço ali na própria vida, no sentido de afastar Alfredo de Ismalha. Ismalha, então, sempre calada, né? E Alfredo cada vez mais envolvido naquelas mentiras, né? E naquelas histórias, e ele fica muito envenenado, começa a tratar mal Ismalha e começa a achar segundas intenções em tudo que ela fazia. Então ela fica assim dentro de casa numa situação muito difícil, até que um dia esse sócio contrata uma pessoa ali de muito baixo calão, né,
que fica ali escondido, né, num dos quartos, provavelmente facilitado por algum funcionário da casa. E Alfredo então vai para descobrir de vez o que era o problema. Ele entra na casa e vê que a Ismália está deitada confortavelmente no quarto, na cama, e começa a abrir o armário, xingar, gritar, e nisso esse camarada que estava no quarto ao lado pula a janela e sai correndo pelo jardim. E ele tenta, pega a arma dele, sai atirando a esmo, mas nada consegue, e ele volta muito irritado, muito aborrecido, e ainda por cima encontra um chapéu moderníssimo, né, muito jovial. Então naquela época o costume era usar chapéu, né, então um chapéu muito elegante, e aí isso então fica o deixa mais envenenado ainda, mais aborrecido, né, com aquela situação que ele imaginou ter existido ali, de uma traição da Ismália, que jamais ocorreu. Ele então, transtornado, né, com aquela calúnia, com aquela ocorrência ali, ele sai correndo e no dia seguinte providencia para devolver Ismália à fazenda do pai dela e requerer a posse, a guarda dos filhos, né? Então isso naquela época era mais ou menos comum, e ela acusada, ele manda de volta para a fazenda, né, para viver com os pais, contrata uma governanta para tomar conta dos filhos, mas ainda assim, que eu acho que é importante, nessa mesma noite, quando ele volta para o quarto, estava pulando aqui uma parte importante, quando ele volta para o quarto, e transtornado, aborrecido e tudo, ele tem a intenção de tirar a vida de Ismália. E ele então não sabe por quê, e na terra não tinha explicação por que ele não consegue. Uma força estranha segura as mãos dele e ele não consegue fazer nada contra ela. E paralisou o braço dele ali e ele não consegue. Então ele ficou assim, né, sem saber o que foi que aconteceu, para a sorte dele, né? Então ele, depois de tomadas essas providências que nós falamos, né, no dia seguinte, contratada a governanta, ele parte para a Europa, toma um navio, vai para a Europa, passa lá por volta de 3 anos, andando e muito amargurado, né, pensando que aquilo tudo era verdade. Jamais ele tentou descobrir, saber de fato, né, o que havia acontecido e tudo. Ele simplesmente fugiu da vida, né, e foi para a Europa levar a vida ali. Ele era muito rico, né, então ele tinha essas condições. Um belo dia, na Riviera Francesa, ele então recebe uma carta dando conta, porque até então ele não tinha nenhuma notícia da Ismália, ele nunca procurou saber notícias dela. Então ele fica sabendo que 2 anos depois do ocorrido, ela contraiu uma tuberculose, ficou muito mal e com muita tristeza, né, muito ofendida, né, muito machucada. Imagina uma criatura dessa, né, que como ela deve ter se sentido, que sofrimento tão grande que ela não passou. E ela vem a desencarnar de tuberculose. Ele delibera, então, voltar ao Rio, e ele volta, fixou-se novamente no Rio de Janeiro, educou os filhinhos, né, e conservou a viuvez como um doloroso desencanto do coração. Então ele também muito machucado, mas, né, muito triste. Então imagina que tipo de vida que ele levou até esse tempo. Os anos rolaram e os tempos passaram, ele ali continuou muito triste, Ismália desencarnada, e esse sócio dele então manda chamá-lo e já está à beira do leito de morte, e confessa a ele o que ele havia feito. Ele então
ficou muito nervoso, não conseguiu, pede perdão, né, a Alfredo, e Alfredo não consegue perdoá-lo. Fica transtornado mais ainda, esse sócio desencarna e Alfredo então vai tentar reparar de alguma forma, né, na fazenda, junto aos pais da Ismália, o mal que ele tinha feito, a injustiça que ele havia cometido. Mas não consegue chegar até lá e desencarna também. Em tristes condições espirituais. Então a gente imagina, né, tudo, depois de toda essa história, como foi esse desencarne dele. Não precisa nem dizer que ele foi recebido por Ismália, né, no plano espiritual, e teve todo o amparo de que necessitava, que ela providenciou para ele, mas, infelizmente, eles estavam separados, né? Ele não tinha condição de ir para o mesmo lugar que ela estava. E ele diz que não mereceu a bênção da união sublime. Ela nas alturas, ele ali numa situação muito delicada, num lugar muito equivalente ao que ele fez, né? E, então, zonas umbralinas e coisa desse tipo. Então, ele explica que Ismália tem residência num plano muito superior e que ele deve se esforçar por alcançá-la. Passa um período de sofrimento muito grande, e desde muito, então, ele se dedica ali no posto de socorro ao serviço, né? Atender aos ignorantes, aos sofredores, né? E Ismália vai mensalmente visitá-lo ali no posto de socorro, levar-lhe incentivo, bom ânimo, ampará-lo nas lutas. E então, por isso que ela estava ali aquele dia, né? E que coincidiu com a visita mensal dela. E Vicente então pergunta a ele: Ismália não poderia se transferir definitivamente para cá? E ele então, com muito pesar, né, ele diz que não, que eles têm trabalhado para ficar juntos, e que Ismália também tem o ideal da união eterna, como ele, assim como ele. Mas, devido às circunstâncias, ela não pode ir ficar lá com ele, que ela foi devidamente advertida, né, pelos maiores, pelos mentores ali deles, né, que Alfredo tinha necessidade do próprio esforço e da solidão para reparar aquilo, para ele conhecer o preço da felicidade, para não menosprezar de novo, né, as bênçãos recebidas do Pai. E disse que para que isso acontecesse, né, eles viverem juntos, era necessário que ele aprendesse a subir. E por esse motivo ainda não tinham recebido a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. E no finalzinho, então, ele termina dizendo que estou resgatando crimes de precipitação pela impulsividade delituosa. Perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Meu Deus! Então, é uma história que, de certa forma, se repete, né, aqui na Terra, né, Deise? E os erros, assim, que eu pude, assim, tem muitas conclusões, né, dessa lição e muitas relações que nós podemos tirar, né, mas eu escrevi aqui algumas que, então, primeiro, que é muito fácil perder a existência, né? Então, a gente, como é fácil, né? Um titubeio, um passo errado, às vezes nos conduz para um abismo tão grande que a gente depois fica meio emaranhado que não consegue sair. E por falta de quê, né? Por falta de ouvidos vigilantes, né? E olhos mais prevenidos, porque o que ele fala aqui, na verdade, ele foi acometido, né, pela calúnia, né,
por ter ouvidos invigilantes e olhos desprevenidos. Então, por falta de precaução, né? Então, nós poderíamos pensar aqui que essa história poderia se chamar, né? Como jogar a felicidade pela janela, né? Então, muitas vezes a gente faz isso, a gente está numa condição boa e, por nada, uma atitude, uma ocorrência, ou uma coisa errada, ou um mal entendido, a gente joga, né, grandes situações ou pequenas situações e a gente atrapalha tudo que está ali, né? Muitas vezes no lar, né? No próprio trabalho, uma coisa que a gente fica aborrecido e a gente, com uma atitude intempestiva, sem ponderação, sem vigilância, a gente põe tudo a perder. Então, então é muito cuidado assim com a calúnia, né? Então a gente, não só para não caluniar, né? Mas também para prestar atenção, filtrar, porque aquilo que não é bom, a gente tem que deixar de lado, né? Até porque alguma calúnia, alguma coisa, alguma ocorrência, né? Ela pode estimular o ciúme da criatura, né? A falta de confiança, e tudo isso estraga a relação. Então a gente vê que as relações humanas, elas dependem muito da confiança. Agora, o pecador, né? O que se endivida é sempre aquele que desconfiou, é sempre aquele que se enciumou e deixou ficar envolvido, né? Pela situação do ciúme. Então, o Dr. Hans costuma dizer muito aí, né? Muitas vezes, quem trai é quem se endivida, né? Então, a dívida é daquele que traiu, não é de quem foi traído. Então, é que é ter ciúme, né? Então, é uma situação assim, muito importante, né? A gente tem que ter confiança. E se for traído, o problema é do outro, não é da gente, né? A dívida não é nossa nunca. A outra situação que eu acho que é importante para nós refletirmos, né, é quando Alfredo então conta que Ismália foi advertido pelos nossos maiorais da minha atual necessidade de esforço e de solidão. Então, primeiro, nós temos os nossos guias, né? Não só enquanto encarnados, mas enquanto desencarnados também, tem aqueles superiores que dirigem os nossos destinos, que nos ajudam nos planos, que nos dão as autorizações. Então nós vimos, né? Temos visto aí, né? O aniceto, a maneira com que as coisas acontecem, né? As oportunidades que aparecem para os espíritos enquanto desencarnados e aqueles que são conselheiros, né? E lá do outro lado, numa situação muito melhor, né? Porque a verdade é clara, então não tem aquelas pequenas mentiras, né? As coisas que a gente às vezes esconde, né? Aqui na Terra, lá não tem isso, né? Lá a verdade é clara, nua e crua, né? Então isso é importante que a gente saiba. E muitas vezes, assim, como dizia o Chico, nós não estamos na Terra para nos banharmos de água de rosas, né? Então tudo a gente depende do nosso esforço, né? Da nossa integridade, da nossa vontade. Então esse esforço vai nos ser cobrado. E muitas vezes, dependendo daquilo que a gente já fez no passado, dependendo daquilo que nós precisamos desenvolver em nós, a questão da solidão, né? Quantos de nós não passa por uma questão de solidão, seja na velhice, seja durante a vida, seja quando os filhos partem, né? Ou alguma separação, ou mesmo, né, no meio da vida, com todo mundo, no ambiente repleto, a gente se encontra sozinho, né, solitário ali, né, só estamos no meio de muita gente. E isso é um aprendizado muito grande, né? A solidão é um aprendizado muito grande, e a gente tem que lidar com essa solidão da alma, dos sentimentos, né, de uma maneira muito sabendo que a gente precisa daquilo ali, né? Então eu vi aqui nessa passagem a solidão como um remédio, né? E depois Alfredo então nos diz que preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus.
Então, quer dizer, a felicidade é uma bênção e a gente tem que saber conservar, né? Nós não podemos menosprezar aqueles momentos de alegria, né? Aqueles momentos que nos enchem o coração, as pequenas coisas muitas vezes, as grandes coisas também, mas fazer de tudo para cultivar aquilo ali, né? Para que aquilo ali demore mais um pouco, né? E, na verdade, não tem almoço grátis, né? Nós temos que aprender a fazer isso, nós temos que aprender a conservar as melhores situações, né? Então, e ele conclui, né? Estou resgatando crimes de precipitação. Olha só, então nós temos conversado muito, né? E é uma das qualidades assim, importantíssimas, né? Do ser e do médium, que é o equilíbrio, né? Então, a gente saber, né, estar bem balanceado em termos de humor, em termos de sentimento, para não cometer esses crimes de precipitação, né? Dar aquela estocada, né, muito grande, aquela respostaça, né? Que às vezes, né? Que até, né, a gente, então, aquela impulsividade, então a gente precisa aprender a refrear. E por último, né, então acho que é uma grande esperança da vida, né, que diferente, né, das uniões aqui na Terra, que nós já vimos, né, que tem as uniões de provas, as uniões de fraternidade, as uniões de dever e muito poucas uniões por amor, né, as uniões de amor, que são essas almas afins, né. Então, essas uniões que são as verdadeiras, né, elas continuam do outro lado. E ele chama aqui de divino compromisso da união eterna. Então, as almas se encontram, os espíritos se encontram e continuam do outro lado a existência, um ajudando o outro, né? Então, nós vimos já alguns exemplos, né? No livro anterior, né? Do Ricardo e da Dona Laura, né? Que eles voltam e vão se encontrar cheio de planos. E, então, é uma união de amor, né? Lívia e o senador, né? Rubio Lentros e Emmanuel. Então, é uma união de amor, né? 2000 anos se passaram e Lívia ainda está num altíssimo escalão, né? E Emmanuel está quase chegando lá, pelo jeito, né? E, então, essas uniões, né, eternas, elas existem, né? As almas afins existem, né? Que eles chamam de alma gêmea, mas é só um nome, né, para falar que elas têm esse compromisso da união eterna. E é isso que no Evangelho fala, né? Que a união divina, né? Quando tem com base nas leis de Deus, elas são eternas, né? Maravilhoso esse final, né? Essa conclusão final aí. Né, Deise? Muitas lições aprendidas hoje, né? A Kira tem perguntas? Nós temos um comentário de Severo Nunes. Ele fala assim: ouvidos invigilantes e olhos desprevenidos. Triste saber que durante tempos somos assediados às maledicências, injúrias, calúnias, envenenando os corações humanos. É isso mesmo que acontece, né? Muitas vezes a gente está sujeito e é uma própria situação comum na Terra em que vivemos, né? De provas e expiações, né? Então, faz parte das nossas provas, né? Nós aprendermos a vigiar, né? Mais algum? Renato, aqui também, né? A gente fala naquela parte que Lívia se calou perante os insultos, né? Ouvindo Ismália, tudo, né? Ismália, perante os insultos, né? Que ele falava e que na hora que ele tentou agredi-la ou fazer alguma atitude ali não muito digna, ele foi paralisado. Então, explica para a gente a proteção que os lares têm nessa hora. Quem está ali ajudando, como que aquele que está no caminho do bem recebe, né?
não fique tão preocupado, que se está no caminho do bem, tem que ter certeza de que está guardado. Ah, com certeza, né, Deise? Então, ali seria uma atitude extrema, né? Imagina que, como é que é a proteção divina, né? Imagina se ele tivesse concluído o ato. Como que seria pior para todos, né, envolvidos? Então, nessa hora, a assistência divina, né, a assistência dos protetores, eles atuam, né? E muitas vezes, assim, ele não sabia por quê, mas ele ficou paralisado. Então, olha só o que os espíritos fazem, né? Então, quando tem proteção no lar, e certamente tinha pelas preces de Ismael, né, ela era muito virtuosa, né? Então, é maravilhoso isso, essa consequência, né, dessa proteção. E tem uma passagem assim, bem bonita disso, que é nos 50 anos depois, que tem lá aquele feiticeiro, né? Então vai a criatura lá para pedir que fizesse um feitiço, né, maligno contra a Célia, né, que morava naquele lar lá. E ele pega, ele olha ali, vê e fala assim, não, isso é impossível de fazer, porque ali naquela casa existe um anjo. Então, só a presença dela, né, na casa já impedia que até uma coisa ruim acontecesse. Então, o que é a proteção, né? Solar, né? Aqui também, né, chama muita atenção para a gente. A gente sabe que na hora da morte as pessoas ficam mais sensíveis, né, e acabam confessando, pedindo perdão para aqueles que acabou durante a vida provocando alguma coisa ruim. E sabemos também que nós carregamos essas mágoas também, carregamos tanto situações assim que a gente precisa se desvencilhar, como também carregamos mágoas dos que fizeram para a gente. E aqui ele fala, né, que ele voltou em tristes condições pelos dois lados, né? Primeiro, por ele ter acreditado naquilo que ele não viu nada, não foi atrás, não quis saber. E depois pela condição que ele ficou de ter ouvido isso do amigo. Fala pra gente, como que a gente pode se precaver nas duas situações? Quando a gente se sentir envolvido por esta calúnia ou achar que é alguma coisa, e também quando a gente não consegue perdoar. Pergunta minha, tá? Nossa Senhora, meu Deus. Não, mas assim, ó, o Chico costumava dizer que antes sermos caluniados e recebermos alguma maldade do que fazê-la, né? Sim. E então, o que a gente pode tirar disso aí é que em qualquer situação a gente tem que relevar e deixar de lado, né? Receber aquela maldade ali de alguma forma e não retribuir, não nos desarticular, né, em termos de equilíbrio, né? Não revidar de maneira nenhuma. E mesmo que se demorar um pouco a perdoar, mas trabalhar nesse perdão, né? Muitas vezes a gente não consegue de imediato, mas saber que precisa perdoar, saber que precisa relevar, orar pela criatura, né, que nos fez aquele mal, e é um jeito de aliviar o coração, né? Então é muito... E aqui você trouxe assim para a gente, que eu acho que pode aliviar um pouquinho o nosso coração quando a gente enfrentar alguma situação, porque são situações que acontecem aqui, neste caso, no casamento, mas são situações que podem acontecer no nosso dia a dia também, no nosso local de trabalho, com pessoas que convivemos, familiares e tudo mais. A gente está sujeito a ter essas interferências não muito bem, como é que eu vou te dizer, não assim, não da forma que o outro entendeu. Então, muitas vezes, como você falou, está no outro isso daí, não está em você. E aí você falou assim, a dívida é do outro. Então, quando que a gente vai começar a entender, né? Quando nós vamos barrar isso em nós, para não deixar entrar na gente isso? Só o Evangelho mesmo, para nos ensinar. Só o Evangelho,
nossa, só o Evangelho mesmo, porque, né? Mas ajuda muito, né? Quando a gente pensa que quando a gente é vítima de um mal feito, de uma maldade, de, né, qualquer coisa desse tipo, pensar que a dívida é do outro, né? Acho que isso é um certo refrigério, né? Se a gente não cair por conta de uma dívida né, de outra. Se a gente tivesse assim, o sangue frio, né? O equilíbrio de parar na hora. Respirar, colocar né? água na boca, né? Pois Como dizia o Chico. Contar até 10, Contar né? até 10. Conversar com o travesseiro, como diz, né? Nada como uma noite de sono para esfriar os ânimos, né? Uma noite bem dormida, a gente tem a oportunidade de encontrar com os nossos protetores, né? Que vão esclarecer ali a situação e a gente acorda no outro dia sempre melhor do que o que a gente foi dormir, né? Uma bênção, né? É uma bênção, né? O sono é tudo, né? E aí também aqui que chamou a atenção o remédio da solidão, né? Para a gente aprender a dar valor naquilo que a gente, de certa forma, deixou passar, né? Não vamos nem falar que perdemos, mas que deixamos passar em determinadas situações, né? Porque pode ser em relação a tudo, né? Em relação aos companheiros, aos filhos, aos amigos, né? Sim. Então, eu acho que esse capítulo serve para a gente refletir no todo, né? No todo do convívio que a gente tem aqui na Terra, das oportunidades que a gente tem aqui na Terra. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente tem muito que aprender com a solidão, né? A solidão. Que às vezes é o tempo que a gente precisa para fazer as reflexões que às vezes naquela vida conturbada, naquela vida muitas vezes de prazeres, a gente não tem tempo de parar e fazer uma reflexão mais profunda, assim, né? Mais interior, produtiva, né? Interiorizar aqueles... E esta solidão também, esse tempo que a gente tem a mais, a gente pode reverter também, né? Em outras coisas para poder nos melhorar. Pois é, né? Deise, aqui na casa a gente tem esses exemplos, né? Muitas vezes a gente chega na doutrina, né? Ou a gente chega numa casa espírita com grandes dificuldades, né? E a gente encontra uma família, né? A gente encontra uma família que nos ajuda, que nos escora, onde a gente aprende, onde a gente tem um campo de trabalho, onde a gente vê tantos que são tão sofredores, né? E é isso que o Alfredo fez, né? Ele está ali num posto de socorro, atendendo assim aqueles ignorantes, os necessitados de toda a ordem, né? E mais para frente a gente vai ver a história do Paulo, né? Que é esse amigo dele que foi o caluniador, a condição que ele passou para o outro lado, né? Então, mais para frente no livro, a gente vai ver a triste condição. Se a condição do Alfredo foi muito difícil, né? A do Paulo, que é esse caluniador, ele é muito mais difícil, né? Pela condição dele. Como que dizia, né, o Chico, a gente aprende também com a dor do outro, né? Porque ela pode ser muito semelhante à nossa. Né? Sim. E a gente vê que muitas vezes a gente não tem a dor do outro é muito maior que a nossa, né? Então, invariavelmente, a gente encontra aqueles com dores muito mais atrozes, né? Que doem muito mais. Renato, é um tema que a gente poderia ficar a noite inteira conversando, né? Mas temos o nosso horário, então as suas considerações finais a respeito desse tema. Eu acho que essa história aí, ela se repete de maneiras variadas, né? Em muitas circunstâncias da nossa vida, né, Deise? Então, em muitas ocasiões isso acontece, mas assim, fixando na questão do matrimônio, né, do casamento e tudo, vale a pena, né, a gente engolir um pouquinho mais, sabe? Ter um pouquinho mais de paciência, ter um pouquinho mais de tolerância, né? Hoje, com tudo assim, muito
muito livre, né? Tudo muito fácil, né? Então a gente fica também mais intolerante, menos paciente, mais restritivo naquelas, né? Naquelas situações que a gente considera como pontos de honra para nós, né? E isso dificulta muito os relacionamentos. Então, e não deixar que situações externas, né? A sogra, o cunhado, o próprio filho, né? Interfira na vida, tanto na vida do casal, a ponto de criar uma desunião. Então, todas essas situações, né, que a gente vê, que elas foram sendo construídas, né? Elas foram sendo, né, aquela calúnia ali foi tomando conta e tal. Então, é um fermento, né? Então, tem o fermento do bem e o fermento do mal. Então, a gente não deixar isso que nas nossas amizades, né, na nossa família, nas nossas relações, que esse fermento do mal prospere, né? Então, acho que isso é a grande lição, assim, que para a gente viver mais feliz, né? A gente viver com mais amor, com mais perdão, com mais paciência, né? Curtindo mais, sofrendo menos. Então, acho que essa é a grande lição de hoje. Só prece agora. Então, nestes momentos, onde tantas lições calam fundo aos nossos corações, possamos mais uma vez fechar os nossos olhos físicos, abraçar-nos, saber que estamos aqui um perto do outro, que possamos sentir onde estivermos os amigos do plano físico e do plano espiritual que nos acompanham, que servem de conselheiros, que ajudam a iluminar os nossos lares, as nossas mentes. E com toda essa certeza, possamos mais uma vez unir os nossos corações, trazendo muito amor. Aquele amor que já entendemos, aquele amor que já podemos doar. E vamos juntos entregá-los ao nosso Mestre Jesus, rogando, Senhor, que junte o nosso amor ao seu amor misericordioso e que possa derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, em todas as suas dimensões, por todas as criaturas, para as que sofrem, levando alívio, consolo, as que trabalham, levando a força, a esperança, o refazimento, para que todos unidos em Ti, Mestre amado, possamos trazer sempre o melhor de cada um de nós. Rogamos as Suas bênçãos a todas as nações, a todos os governantes, para que busquem a paz, o entendimento, o equilíbrio, para que promovam a saúde, que acabem com as misérias, que a solidariedade seja neste momento o ato sublime de cada governante, de cada um de nós. Rogamos pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, por todos aqueles que dirigem a nossa nação, para que seja feito sempre o melhor para o nosso povo, com respeito à dignidade de cada um. Rogamos por todos aqueles que estão na frente de trabalho, aqui na Terra, e os mentores, amigos, os mensageiros celestes, que estão juntos em todos os lugares, ajudando a diminuir as aflições dos que passam pelas dores, dos familiares. Rogamos, Senhor, que Suas bênçãos se estendam a todos aqueles que seus nomes se encontram em nossos pedidos de orações, para que o bálsamo do Seu amor possa envolver a cada um nesse instante,
Rogamos, Senhor, por todos os trabalhadores, para que as suas mãos hajam e sejam o depósito de amor que chegará a todos os necessitados. Rogamos pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, amigos, pelos nossos lares e pelos nossos familiares. E rogamos, Senhor, por nós mesmos, para que possamos ter também o entendimento necessário para cada situação que se apresentar, e que o seu Evangelho seja sempre o nosso roteiro de amor a ser seguido. Assim, Mestre, lhe rogamos mais uma vez que nos leve ao Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E a Mãe Santíssima, rogamo-lhe, Senhora, que envolva-nos com seu manto de luz, de paz e de amor, e que essa luz também se estenda a todos os recantos deste planeta, levando também o seu amor a cada aflição que se apresente entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta, se Deus quiser. Boa noite, muita paz, muita alegria nesse final de semana.